Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para libertar a sua mente. Eu não acho que você seja livre. E sabe por que eu penso isso? Porque eu penso que eu também não sou livre, ao menos não daquela forma radical de se considerar a liberdade. Eu penso que eu só posso ser livre na mesma medida que outras pessoas também são livres. E enquanto houverem pessoas que não são livres, eu também não sou livre. A sua liberdade potencializa a minha liberdade e vice-versa. Eu utilizo dessas colocações anarquistas para começar um papo bem espinhoso a respeito de liberdade sexual. Fala-se muito sobre a revolução sexual da década de 60, sobre o movimento hippie, sobre sua pretensa libertação sexual. Embora muitos pensadores já tenham apontado para o risco de se pressupor uma liberdade sexual que não é tão liberta assim. Alguns pensadores que criticaram essa pretensão de liberdade sexual foram o Michel Foucault e o Theodor Adorno. Adorno é um crítico da indústria cultural que já há muito apontava sobre as contradições a respeito da nossa cultura de massa. Nos cinemas, nós somos oferecidos a cenas estonteantes de amor, afeto e sexo, mas é sempre algo que promete e não entrega 100% da experiência que pretende eludir. As cenas românticas com quais nós somos bombardeados na publicidade, na indústria de entretenimento, são sempre parciais, incompletas e, por essa questão, frustrantes. É muito comum as pessoas dizerem que sexo vende, porque é só você botar um sex appeal em qualquer coisa que você vende, qualquer produto. Seja um seriado novo da Netflix, onde contratam-se modelos para poder atuar como atores, de maneira a tentar chamar a atenção de mais pessoas por causa da beleza dos atores envolvidos. Ou seja, para vender refrigerante, onde mostra aquela gotinha caindo no lábio de uma pessoa e depois descendo pelo peitoril todo rachado de músculos. Ah, sexo vende, não é mesmo? Wilhelm Reich já apontou a respeito de como a frustração sexual das massas acaba sendo convertida em uma energia que é usada pelas grandes potências políticas e de influência cultural. É essa mesma influência cultural que Adorno está denunciando e também que Foucault já criticava a respeito do fato de que ter a liberdade de se falar sobre sexo não significa ter a sua sexualidade libertada. É justamente por conta da latente frustração sexual da maioria das pessoas que o produto da mídia sexual vende tão bem. Se todo mundo está o tempo todo ardentemente procurando por um desejo que nunca é saciado, então fazer qualquer coisa aludir àquele desejo, àquela potência, é uma forma de atrair as pessoas, de vender o seu produto. O muito falar geralmente vem acompanhado do pouco fazer e do pouco sentir. Quem fala muito de sexo, muitas vezes, são pessoas que fazem pouco sexo ou se sente pouco satisfeita com o sexo que fazem. Algumas delas, inclusive, têm grande dificuldade de alcançar o orgasmo. Gente, é claro que eu tô generalizando. Não adianta você vir e inundar os comentários desse vídeo falando não, porque eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa sensual, sexual, se a minha abundância sexual te incomoda, isso é problema seu. Bom, se os meus apontamentos te incomodam, é talvez porque a carapuça serviu. Além de que, se eu tô aqui gravando esse vídeo falando a respeito desses temas, é porque eu tenho um propósito maior do que simplesmente ficar fiscalizando o comportamento de mídia das outras pessoas. Eu venho trazer reflexões que ajudem vocês a repensar a respeito do que motiva os seus comportamentos e como vocês vivenciam a sua sensualidade. No blá 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 cotidiano, muitas pessoas falam o tempo todo sobre aquilo que não fazem e sobre aquilo que não são. A conversa fiada de elevador é basicamente uma não conversa. É um modo de preencher o silêncio com palavras que não dizem nada sobre ninguém presente e sobre nada significativo. Não seria nenhuma surpresa perceber que uma parte do que as pessoas falam nas redes sociais, nas suas mídias,
é um bando de vazio inútil. Esse é o sistema de compensação mais manjado que existe no mundo. É algo que vai desde o garoto de 14 anos que chega na escola e conta histórias absurdas sobre transas épicas que ele teve com ninguém, e também passa pela blogueirinha de moda que tira foto no provador com roupas que ela não pode comprar apenas porque ela precisa mostrar um novo look do dia. As pessoas gastam tempo, energia e inclusive dinheiro tentando simular uma vida que elas não têm. Como pessoas que pagaram para poder tirar fotos dentro de um jatinho em um aeroporto para poder simular que elas têm uma vida de luxo nas suas redes sociais. A não ser que você trabalhe com a sua imagem ou então promova conteúdos informativos educacionais como o desta série de vídeo, a maior parte do que você provavelmente vai falar publicamente sobre sexo não tem nada a ver com o que você vive. Foucault alertava contra a pretensão de liberdade sexual porque ele percebeu que era uma liberdade muito mais de falar e muito menos de agir, era uma liberdade muito mais de vender best-sellers a respeito do ponto G e muito menos de instruir pessoas a como conhecerem melhor os seus corpos e terem mais empatia com seus parceiros para uma exploração mútua e não para uma verborragia a respeito da sexualidade em praça pública. De nada adianta uma libertação sexual de 10 posições super hot para você poder agradar o seu namorado na cama, se isso só serve na verdade para botar mais besouros na cabeça da pessoa e acreditando que sexo se resume a performance. E o que dizer sobre a libertação sexual das pessoas que se veem forçadas a sair do armário por conta da pressão cultural, apenas para que elas sejam resumidas à sua opção sexual que não é heteronormativa? Qualquer pessoa heterossexual pode simplesmente ser um médico, uma advogada e um engenheiro. Agora você? Não. Você é aquele viado do segundo andar, é aquela amiga lésbica da sua prima, é aquela POC da faculdade do prédio de humanas. Sério, que tipo de liberdade é essa? Quando é que as pessoas vão perceber que fazer a vida delas inteira girar em torno de sexo não é liberdade sexual? E mais, quando é que as pessoas vão perceber que a obsessão sexual, na verdade, é característica de pessoas que são extremamente insatisfeitas com a própria sexualidade? Tá bom, cada um é livre para escolher as próprias algemas, isso eu entendo bem. Eu só acho curioso muitos homens reclamarem tanto a respeito de se perceberem como estando no fundo de uma hierarquia sociossexual que eles criaram na cabeça deles para justificar a incapacidade deles de estarem com uma pessoa, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto. Toda essa história de macho alfa e macho beta é uma ficção, não tem fundamento psicológico ou científico para nada disso. Inclusive a própria sociobiologia já mostrou que existem vários outros casos de organizações de hierarquias sociais que não corroboram para essas teorias. Isso tem relação com tudo que eu já falei nos últimos vídeos a respeito de como as pessoas acreditam que o sexo tem relação com uma questão de mérito, com um mercado sexual onde só aqueles que têm mais poder ou mais vantagem conseguem fazer mais ou menos sexo. Para mim, liberdade sexual passa primeiro pela possibilidade de se excluir da necessidade de competir com outras pessoas por isso. E também por a gente parar de enxergar o campo erótico e romântico como um campo de batalha. As narrativas românticas que nós criamos a respeito do amor faz com que as pessoas que estão apaixonadas acreditam que elas devem desejar uma outra incondicionalmente e a todos os momentos, sempre com a mesma intensidade pulsante, lacerante, e que qualquer coisa menos do que isso significa que algo está errado na relação, que o amor acabou ou que eles estão entrando num período de tédio e que eles vão afastar um do outro. Sinceramente, ninguém é obrigado. O desejo oscila. Os ritmos e os movimentos de uma relação variam. Sobe, desce, avança e retroage também. Resumidamente, eu diria que a liberdade sexual vai começar o dia que nós percebermos que o exercício da sexualidade não precisa ser um imperativo
instintivo e natural que nos governe por inteiro. Para mim, a liberdade sexual vai começar a mostrar as caras o dia que, enquanto sociedade, nós começarmos a cultivar relacionamentos que não estão o tempo todo sendo mediados pelo sexo. Quando os homens heterossexuais pararem de medir todas as suas relações com outras mulheres a partir da possibilidade ou não de fazer sexo com elas, quando as mulheres pararem de ser pressionadas para encontrar um namorado para casar, porque senão elas vão ficar velhas e vão ficar em desvantagem no mercado sexual. Algum grau de liberdade pode ser alcançado no dia que uma pessoa conseguir vivenciar um espaço de liberdade com outra pessoa, criar aquele casulo romântico e amoroso onde os dois consigam se despir em frente um ao outro e conseguir desmantelar vários dos seus problemas. É a liberdade também de não ter que dizer sobre o que faz ou sobre o que gosta para todo mundo, de não ter que vestir uma carapuça constante dizendo quais são suas preferências sexuais. Um espaço de liberdade e experimentação amorosa exige alguma proteção do mundo externo. Se você está o tempo todo expondo a respeito do seu relacionamento com outras pessoas, você está o tempo todo convidando esse olhar alheio, esse julgamento alheio para dentro da sua relação. E isso acaba inibindo a própria liberdade de experimentação que pode vir de dentro de um relacionamento. É interessante a gente proteger aquilo que é bom para nós do olhar alheio. Nem tudo a gente deve expor. Causofia não seria causofia se não fosse um espaço de reflexão crítica. Eu sei que eu falei algumas coisas que podem ter sido um pouco incômodas para algumas pessoas ouvir, algumas críticas bem ferrenhas. E se você acha que eu falei alguma coisa que foi problemática, eu convido você a fazer um comentário nesse vídeo para que eu possa reaver alguma atitude ou alguma fala minha. No próximo vídeo eu vou encerrar essa série falando sobre erotismo e a sua relação com a pulsão de morte e a pulsão sexual. Para mais inquietações desconcertantes, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.